Boa noite a todos. Uma alegria mais uma vez estar aqui reunidos com todos vocês, irmãos queridos aí de caminhada. A gente vai falar, como sempre a gente fala das atividades da casa, As palestras todo mundo sabe aí, ou a maioria, tem quase todos os dias, só de sexta-feira que não, de segunda, terça, quinta, horário às 8 horas, quarta-feira às 2, sábado às 3 da tarde e domingo às 10 da manhã. Pode trazer as criancinhas aí também, filhinhos, trazer o pessoalzinho para participar da evangelização infantil. E lembrar também que de sexta-feira a gente tem na casa um trabalho super bonito, que cuida aí da dependência química, os familiares, um trabalho super importante, desse mal aí que assola nosso planeta, que maltrata tanta gente, nos maltrata tanto. Então é um trabalho importante que tenham mais e mais casos que possam continuar fazendo esse trabalho. E esse sábado agora a gente vai ter a entrega da cesta básica, que é todo segundo sábado de cada mês. Quem quiser participar um dia, vir para conhecer o trabalho, são 62 famílias, é um trabalho super bonito, esperamos que a gente possa crescer com esse trabalho, aumentar. Isso depende do nosso esforço, e quem puder participar de alguma forma, estando aqui presencialmente ou doando também o alimento, é super importante para casa. Tem algum alimento específico aqui? Sempre falta assim, devido a uma série de fatores. O leite em pó é uma coisa que sempre falta, também por causa do valor também, mas é uma das coisas que sempre costuma faltar aí na cesta básica, então é uma coisa que a gente precisa bastante sempre. E de sábado também tem entrega de lanche. Quem quiser participar, sempre bem-vindo. A gente sai daqui chega aqui às 5h30, 5 horas, prepara o lanche, toda garotada aí, as meninas, os meninos, junto com o plano espiritual, que também tem um monte de gente. E a gente sai pra rua ali na Zaquinache, ali na travessinha da Cruzeiro, e faz a distribuição. Um trabalho super legal, super bonito. A gente faz a prece com o pessoal depois no final. Também é super importante para eles receberem esse amparo e essa ajuda. E também boa noite ao pessoal da internet. Sejam bem-vindos também. Quem não pode vir participar da internet com as perguntas, e da mesma forma, em pensamento, sendo sempre orientado e ajudado aí pelo plano espiritual. E o plantão de atendimento da casa, quem quiser vir, chegar sempre meia hora antes, e vir, tanto para direcionar os passes que nós recebemos, entender como funciona. Muitas vezes a gente chega na casa e a gente não sabe como funcionam os passes, existem os tipos de passe, então é importante a gente passar pelo plantão, não só para entender isso e os outros problemas que a gente pode ter, passar pelo plantão dos amigos, e a gente vai conversar com todos, tá bom? Então vamos. Mas esquecendo um pouco aí dos problemas que a gente traz, da afobação que a gente traz do dia, que é normal desse mundo que a gente vive, da carne material, das dificuldades, que possamos aqui agora lembrarmos de onde viemos, quem somos. Somos espíritos, e assim estamos aqui para aprender e caminhar no futuro como espíritos livres das amarras que ainda nos prendem. Que os amigos, com essas bênçãos de luz, de amor, de carinho, possam nos orientar, que possamos ser seres participantes, não só na casa, como no nosso dia a dia, com a força, a perseverança de dias melhores. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui entre irmãos,
de diversas épocas e de diversos momentos, e que nos reencontramos aqui hoje nessa casa. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Graças a Deus. Então, Paulo, hoje, na nossa palestra, o tema é a identidade cósmica. Seja bem-vindo. Bom, gente, boa noite, né? Bom, como vocês sabem, na terça-feira é um dia dedicado ao trabalho da dependência química. Então, às vezes a gente fala um pouquinho na palestra de terça-feira sobre esse tema que está tão presente nos nossos dias de hoje, né? Infelizmente, a humanidade está passando por uma questão muito difícil em relação às drogas, que provavelmente tem muito a ver com essa mudança planetária, né? E a gente sempre gosta de esclarecer, né, o que a dependência química é uma doença, né, espiritual e física. Muitas vezes a pessoa que é portadora dessa doença é rotulada, né, como alguém ruim, alguém mau caráter, né? E muitas vezes ela luta muito contra esse mal e ela mesma acaba acreditando que ela não é uma boa pessoa, né? Então, parte do tratamento é a pessoa começar a conhecer-se melhor, ela vê que ela não é só aquela questão, que ela tem outras possibilidades. E o familiar também, que convive com o dependente químico, quer seja a esposa, quer seja a mãe, também sofre muito, né? Porque geralmente a pessoa que é portadora da dependência química, ela acaba dando muitas informações conflitantes. Por exemplo, uma filha, por exemplo, que é criada com um pai alcoólatra, ela também vai precisar de ajuda no futuro, né? Porque ela foi criada muitas vezes num ambiente em que ora podia uma coisa, ora não podia aquela mesma coisa, né? Então, a gente tem o trabalho que a gente faz de sexta-feira, e a terça-feira é dedicada a esse tema especial, a dependência química. Então, muita gente gosta de colocar uma reflexão sobre o que é a dependência química, o que nós podemos fazer, cada um de nós, onde quer que nós estejamos, como que a gente pode acolher a pessoa que está passando por essa dificuldade, como nós podemos muitas vezes conversar, né? Não adianta muito chegar para o portador de dependência química e falar, olha, não faz mais isso, você não sabe que o álcool te faz mal. É verdade, senhor, poxa, até que você me deu uma boa dica, né? Não sabia, né? Ele vai saber, ele sabe de tudo isso, né? Mais do que dar conselhos, é a gente poder dar o nosso acolhimento, o nosso apoio, muitas vezes até o limite, né? A família, muitas vezes, ela acaba sendo conivente, né? E colaborando até com o vício. De que forma, né? Muitas vezes a mãe fala pro filho, eu vou com você lá buscar, né? Pelo menos você está protegido, usa aqui em casa, pelo menos você não corre perigo. Tá bom, eu dou esse dinheirinho para você agora, né? Pelo menos você fica calmo, depois a gente vai buscar tratamento, é só hoje, né? Então, assim, a família acaba adoecendo também, né? Convivendo com essa doença. Então, por isso que é importante também a família buscar ajuda, né? O filho que foi criado, muitas vezes, num lar em que havia dependência química, ou o alcoolismo, ou as drogas, também buscar ajuda psicológica. E a gente, como tem uma compreensão até maior, né, a gente sabe quanto a questão espiritual também é muito importante na dependência química, né, o quanto muitas vezes o assédio do plano inferior é muito grande, né, no portador de dependência química, o quanto muitas vezes ele é influenciado espiritualmente para fazer o uso da droga. Então é importante também buscar ajuda espiritual, psicológica, familiar como um todo, né. E hoje, então, é um dia que a gente dedica em especial em fazer as vibrações, as preces em relação à dependência química, né? Bom, o tema da palestra de hoje, o tema chama-se Identidade Cósmica, e é o capítulo 6 do livro Escutando Sentimentos, do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito da Eumâncio Dufour. Então, começa o texto hoje falando a seguinte frase: e aqui está a segunda, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 4. Isso aqui foi um trecho, né, que o Kardec pegou do Evangelho mesmo, em que Jesus falava dos mandamentos, né? Perguntaram para Jesus: mestre, o que devemos fazer para entrar no reino dos céus, né? Então Jesus falou: primeiro, amarás o teu Deus sobre todas as coisas, né? E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vocês lembram que na época de Moisés, como a humanidade ainda estava passando por uma evolução, os mandamentos eram todos não, lembra? Não mate, não roube, né? Não olhe para a mulher do próximo, né? Era tudo não, né?
É como hoje, né? Precisa ter lá no banco, né, dos idosos. Não sente no banco dos idosos. Não jogue lixo na rua, né? Então, as leis são infindáveis, né? Porque se a gente falar tudo que não pode, né? Agora, se a gente seguisse a lei do amor, era tão simples, né? Só ame, né? Ame. Por que eu vou jogar lixo na rua, né? Por que eu vou dar trabalho para a prefeitura? Por que eu não vou respeitar o lugar do idoso? Às vezes eu posso não estar nem na cadeira azul, mas, poxa, tem um idoso aqui, poxa, quer sentar? Pois não, né? Quer que eu segure suas coisas, né? Então, a lei do amor, ela resume tudo, né? Na época de Moisés, era tudo não. Como diz, né? A humanidade ainda estava passando por uma evolução, né? Como Jesus mesmo falava, era a lei do olho por olho, dente por dente, né? Aí existe até algumas regiões que ainda seguem a lei do olho por olho, dente por dente. E tem muitas pessoas que a gente vê falando aqui no nosso país mesmo, deveria ser assim, roubou, corta a mão, né? Fez algum crime, mata, né? Ainda tem gente que fala isso no nosso meio, né? Mas a lei que Jesus veio trazer é a lei do amor, né? Amar o nosso inimigo, né? No sentido assim, da gente poder ajudá-lo a superar aquela dificuldade, da gente não se sintonizar na mesma vibração. A humanidade ainda estava evoluindo na época de Moisés, e se a gente for pensar, essa mensagem de Jesus até hoje ainda a gente não assimilou totalmente, né? Ainda hoje a gente está tendo que aprender a amar, ainda hoje a gente não sabe ainda perdoar, né? Estamos ainda caminhando, né? Mas hoje nós vamos até mais essa parte, a segunda parte que fala assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Então olha que interessante, Jesus poderia ter falado assim, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar ao próximo, né? Mas ele continuou, ele foi um pouco mais além, ele falou assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Então ele deu uma régua para a gente usar, né? Qual vai ser a régua? À medida que eu me amo, à medida que eu estou me respeitando, eu quero respeitar meu próximo como a mim mesmo. Então, daí a importância da gente se conhecer, né? Da gente poder também olhar para cada lado nosso e conhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades. É claro que essa questão do auto-amor muitas vezes foi um pouco confundido, né? Às vezes a gente confunde o auto-amor com o egocentrismo, né? Eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar um pouquinho o outro, né? Não é bem por aí quando se fala dentro da mensagem de Cristo, né? Eu acho que assim, o se amar no sentido de se conhecer melhor, da gente poder saber das nossas mazelas, das nossas dificuldades, para poder também entender o outro, né? É muito falado hoje em dia na psicologia a palavra empatia, né? O que seria a empatia, né? Vocês devem saber, sentir o que o outro está sentindo, né? Quer dizer, o outro está sofrendo, está passando frio, ele está passando dificuldade. Poxa, como é que é isso, né? Se eu sou uma pessoa meio fria, não quero nem saber, né? Eu vou mais pro meu jogo, eu quero saber da minha novela, eu quero nem saber, né? Ele também não se cuidou, né? Então falta um pouco da empatia, né? À medida que eu me empatizo com a dor do outro, eu tendo a me solidarizar, a fazer algo, mas para isso também eu tenho que me conhecer melhor, conhecer quem sou eu, como é que é ser humano, como é que é passar frio, como é que é passar por dificuldades, né? Muitos de nós, quando passamos por dificuldades no campo da saúde, no campo familiar, a gente vai meio que aprendendo a conhecer, né, o que é sofrer. E quando a gente vê alguém que está passando por essa mesma situação, a gente tem mais condições, a nossa alma está mais preparada para acolher o outro, né? Por isso que a importância da gente se amar, não naquele sentido egocêntrico, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, né? Existem algumas leituras, né, que falam muito, que nem são tão próximas de Kardec, mas falam muito essa coisa do auto-amor, né, da auto-indulgência, né? Mas queremos falar muito aqui hoje desse conhecer-se, né? Teve um teórico da psicologia que foi Jung, né? Vocês devem ter ouvido falar. Jung, ele era discípulo do Freud, né? E eles foram muito amigos, né? Até um certo ponto da teoria, né? O Jung, o Freud, ele foi o precursor da psicanálise, né? E Jung era o discípulo dele, como eu disse, né? Até que o ponto que o Freud achava que toda a energia nossa vinha da sexualidade, né? E Jung, ele falou, não, faz sentido, mas eu não acho que é só isso, né? Eu acho que tem coisas a mais que isso, né? Que estão envolvendo o indivíduo, né? E aí eles começaram meio que quebrar um pau aí, né? A partir daí eles começaram a cada um seguir um caminho diferente, né? O Jung, ele chegou muito próximo da espiritualidade, né? Ele começou a falar do inconsciente coletivo, né?
que é o inconsciente coletivo? Na época ele não sabia determinar bem o que era, né? Mas ele achava que algo que acontecia na humanidade, de alguma forma, afetava todos os seres humanos, né? Então, se de alguma forma os sonhos, né, da humanidade, as mazelas que a humanidade passou, a escravidão, de alguma forma isso ia impregnando no inconsciente coletivo e ia afetando todos nós de alguma forma. Isso vai muito a ver com a humanidade, né, do ponto de vista espiritual. Por exemplo, o quanto nós, enquanto humanidade, já vivemos várias e várias vidas, o quanto nós já fomos senhores de escravos, o quanto nós já fomos exploradores, o quanto nós já fomos guerreiros em outros, o quanto isso vai afetando, o quanto isso vai impregnando, né, a alma da Terra. E nós sabemos também que existe até o karma coletivo, né? O quanto, por exemplo, o Brasil, né? Ele vai ter algum resgate a se fazer aí, porque nossa nação, infelizmente, teve tantas mazelas, a escravidão mesmo foi uma das mazelas que nós tivemos, né? Então, o Jung, ele foi uma pessoa muito sábia nesse sentido, né? E o Jung, ele falou do conceito da sombra, né? O que é a sombra? É um lado nosso que a gente ainda não aceita muito bem, e não necessariamente é ruim, né? Confunde um pouco, o pessoal pensa que sombra tem a ver só com a nossa maldade, né? Não necessariamente. Existem religiões, filosofias muito fundamentalistas, até mesmo dentro do meio espírita existem pessoas muito fundamentalistas, né? E elas vão logo assim, eu estou pensando ruim, não quero pensar, está tudo bem, vou aceitar, vou perdoar, né? Não que não seja bom a gente ter essa atitude de perdão e de aceitação, mas a coisa geralmente tem que ser mais trabalhada, né? Algumas religiões mais fundamentalistas tendem muito a fazer isso, né? A pessoa se torna de uma religião, aceita lá, e a partir daí ela já vive ou com a Bíblia embaixo do braço, ou com o Evangelho segundo o Espiritismo embaixo do braço, né? E já acha que tudo mudou, né? Mas o Jung mesmo propunha que a gente conhecesse a nossa sombra, né? Quem é a nossa sombra? Qual é o nosso bicho, né? Porque melhor do que esconder esse bicho embaixo do tapete, e uma hora ele vem pelas bordas, né? Vocês devem ter visto muita gente muito carola, né, dentro do espiritismo ou do catolicismo, que tá aqui super rezando, quando chega lá fora, você vê a fulana, ela veio com uma roupa tão esquisita, né? Né? Então assim, é a sombra que tá indo pelas bordas, né? Então a importância da gente se conhecer, porque se eu sei que eu sou invejoso, eu sou invejoso, eu vi que a roupa dela estava esquisita, mas eu não vou falar nada, eu vou ficar comigo, vou guardar essa informação para mim mesmo, vou domar o meu bicho aqui. Mas que a roupa dela estava esquisita, estava assim. Então se conhecer, né? Conhecer também as nossas mazelas, não é só conhecer o nosso lado bom, né? Conhecer o nosso lado difícil também, né? E o próprio Jung também ele teve um conceito muito interessante, ele falou do processo de individuação. Né, uma teoria muito do Jung. Ele falava assim que todos nós somos como uma semente. Por exemplo, uma semente de pinheiro, o que ela tende a ser se ela for plantada? Né? Ela tende a ser um pinheiro, né? E assim também ele achava que nós temos o vir a ser. O que nós viremos a ser? Para que nós viemos aqui? Interessante que isso bate muito com a questão do nosso projeto reencarnatório, né? Dizem, né, não sei se é verdade, que quando a gente vem para a Terra, a gente faz um projeto, um plano reencarnatório aqui. Quando eu vou descer, né, lá eu vou tentar melhorar isso, eu vou tentar estudar mais, né, eu fui muito preguiçoso na escola na vida passada, agora eu vou ser um estudante melhor, né? Eu vou fazer as lições de casa, né. E chega aqui, né, a gente vai se envolvendo com as coisas, deixa para outra vida, né, essa vida está muito difícil fazer as lições, né? E então as pessoas que conseguem completar esse planejamento reencarnatório a gente chama de completistas, né? Pessoas que conseguiram dar conta de todo o projeto que elas tinham reencarnatório e conseguiram evoluir, né, a ponto de na outra vida não precisar mais rever todas as lições, algumas só, né, umas coisinhas outras, mas muitos de nós acabamos não dando conta de tudo. Então ele falava desse processo de individuação, né, que até falou o texto aqui. Individuação vem do latim, cujo sentido é indivisível, inteiro. Olha que interessante, individuação é inteiro, né? Nós vimos a nos conhecer a tal ponto que nós somos inteiros, né? O progresso pessoal de cada um de nós é a arte de saber integrar os fragmentos da vida íntima, harmonizando-se para que reflitam as leis naturais da cooperação, do trabalho e da liberdade. Então, a gente poder se individuar é se conhecer inteiramente, mesmo a nossa sombra, as nossas mazelas, as nossas invejas da roupa do outro, né? E podemos pouco a pouco se conhecer, né? Ninguém de nós aqui é perfeito, a gente está aqui no planeta Terra ainda para evoluir, né?
E é por isso que é importante a gente se aceitar. E aí nós podemos fazer movimentos pouco a pouco para nos fortalecermos diante dessas dificuldades. Sabe que nem na academia, né? A gente vai lá levantar um peso lá de 30 quilos, nossa, muito pesado aqui e tal. Daqui a pouco eu vou me esforçando, vou criando músculo, daqui a pouco eu já estou levantando um peso maior e assim por diante, né? Então a gente vai dessensibilizando essas nossas dificuldades. No primeiro momento parece tão difícil eu não olhar para o vestido da outra pessoa e achar ridículo. Daqui um pouco eu já estou até amando aquela pessoa, para nossa, que vestido interessante até, né? Eu até gostaria de ter coragem de me vestir. Oi? Até que ficou bem para ela, né? Tem tudo a ver com ela, né? Uma pessoa assim tão diferente, assim. Bem, isso acaba sendo sincero, né? Porque eu acabo também aceitando a individualidade do outro. Na medida que eu aceito a minha própria individualidade, né? Eu começo a aceitar a individualidade do outro, né? O nosso mundo ele é muito de querer, a gente tem que ser assim, meio seguir regras, né? Assim, como é certo viver, o que é certo fazer, né? No sentido não da filosofia espírita, mas no sentido assim, de como é legal estar no mundo. Estar no mundo eu tenho que ter um carro, eu tenho que ser bem sucedido, eu tenho que me vestir de tal jeito ou de tal jeito, né? E isso muitas vezes nos faz ficar muito longe da gente. A gente vê quanto as pessoas adoecem porque querem seguir um modelo pré-determinado. Por exemplo, eu tenho que ser um cara de sucesso, então ele vai ser lá um empresário, um executivo, e muitas vezes o plano reencarnatório dele não era aquele, ele era para vender coco na praia, né? E ele está tão fora dessa realidade dele, né? De repente ele vendendo coco na praia, ele poderia ter mais tempo para estudar a doutrina espírita, ele teria mais tempo para fazer as obras de caridade que ele se propôs a fazer. Muitas vezes quando a gente está muito longe disso, a gente começa a adoecer. Então não é muito incomum hoje em dia nós vemos pessoas que são muitas vezes bem-sucedidos financeiramente, mas muito doentes emocionalmente, que estão sofrendo de ansiedade, depressão, porque muitas vezes estão muito fora, né? Porque quiseram copiar modelos, né? O que é certo, né? E o que é legal, né, gente? A gente tentar dizer quem sou eu, né? O que eu gosto de fazer, como eu gosto de vivenciar a doutrina, o que eu ainda tenho para aprender. Ainda tenho essa inveja da roupa do outro? Tenho, mas tudo bem, eu aceito, eu acolho isso em mim, né? Acolher essa minha dificuldade com todo o carinho que merece e poder pouco a pouco me alterar, me modificar. Existem alguns centros espíritas que enfatizam muito a questão da reforma íntima, né? Existem até alguns centros que fazem até os alunos, os centros, escrever uma cadernetinha, assim, né? Que eu preciso melhorar isso, o que eu preciso mudar, né, em mim, né? Não sei se é necessário, mas se vocês acharem que é necessário, poder escrever e pouco a pouco, olha, eu tenho que superar isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa bagunceira, né? Tá, então deixa eu tentar me organizar, cada dia organizar um pouquinho. Eu não gosto de ler, deixa eu tentar então, ler pelo menos uma página hoje. Amanhã, quem sabe eu já consigo ler 2 páginas, né? Então, é esse processo de se conhecer e pouco a pouco a gente podendo ir se melhorando, né? Isso é muita questão do auto-amor, né? Essa questão da sombra que o Jung falou, quando a gente não aceita a nossa sombra, a gente tende muito a projetar no outro, né? Então, é muito provável que quando eu não vejo a minha sombra, eu começo a ver no outro. Nossa, que pessoa lá, invejosa, que pessoa chata. No fundo, eu estou vendo a minha própria sombra no outro. Normalmente, tudo aquilo que me incomoda muito no outro é porque eu não gosto de mim, né? Quando eu começo a aceitar a minha sombra, eu começo, sim, a acolher essa minha dificuldade, começo a ver também a qualidade do outro, já não me incomoda tanto ver o defeito alheio, né? É muito comum também a gente ver pessoas que são tão fiéis, né? Mas que, como está dizendo, acabam falando muito mal dos outros, acabam não sendo acolhedores, né? Eu diferencio muito assim a pessoa que é religiosa da pessoa espiritualizada, né? A pessoa religiosa é aquela que sabe o evangelho do cabo a rabo, está sempre pronta a falar algo, né? Mas o quanto isso traduz da generosidade, né, na vida dela, o quanto isso torna ela uma pessoa mais generosa. Se nós formos crescer isso para o mundo, se cada um de nós, se cada pessoa começar a ser mais generoso, mais solidário, mais bondoso, quanto esse mundo vai ser um mundo melhor, né? Agora, eu posso ser extremamente religioso, estar aqui no centro todo dia, participar da doutrinação, do passe, dessas palestras, mas isso não me fazer uma pessoa melhor, né? Essa que é a diferença. Vocês estão vendo como é importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente se amar, para a partir daí poder amar melhor o próximo, né?
Bom, eu vou ler aqui uns trechinhos do texto para a gente poder parar e ir conversando, né? O texto aqui fala: se nós não nos aceitarmos, magoarmos a nós mesmos, acabamos ficando bem conosco mesmos. Por isso o amor também é o auto-perdão, né? Perdoar é ter uma atitude de compaixão que não distancie dos julgamentos e das críticas severas e inflexíveis. O quanto muitas vezes nós somos muito daquela que chicoteia-se a si mesmo, né? Como eu sou ruim, como eu ainda não amo, né? E quanto isso tira a energia de nós, né? Quanto isso nos deixa numa situação muito ruim. O remédio será aprender a amar a vida que temos e o que somos, o que detemos, e viver um dia após o outro, cultivando na intimidade a certeza de que o percurso que fizemos deve ser visto como o melhor e mais proveitoso às necessidades que carregamos. Nós viemos para esse mundo ainda cheio de imperfeições, crianças que somos ainda espiritualmente falando, né? Mas somos crianças que queremos aprender, né? Somos crianças que só estamos aqui em plena terça-feira, né? Podíamos estar vendo o final da novela, não sei nem que capítulo que está a novela, mas podíamos estar lá em casa. Estamos aqui, né? Já tem uma predisposição nossa de querer aprender, né? Sabe aquela história da criança que não está conseguindo fazer a lição direito e vem um adulto e fala assim: poxa, de novo, você não fez essa lição direito? Que estímulo que essa criança vai ter para fazer melhor, né? E muitas vezes nós fazemos isso com nós mesmos, né? A gente fala assim: poxa vida, de novo eu não consegui, né? De novo. E quanto isso nos tira energia para conseguir tentar de novo, né? Uma vez alguém me disse assim que a gente tem que tentar cada coisa pelo menos 2 vezes, né? Não sei se é só 2 vezes, mas pelo menos 2 vezes, vamos tentar. Eu não consegui, mas deixa eu tentar de novo, né? Deus criou a gente com uma marca personalizada, né? Eles dizem que Deus criou nós e jogou a forma fora, né? Por isso que é importante não buscar tantos esses modelos. A gente pode até conversar com o outro: olha, eu tô afim disso, o que você acha? Eu acho, legal, eu não gosto, mas tá, e eu, o que eu gosto, né? Não querer buscar modelos assim para seguir, né? Cada um é de um jeito, cada um tem um jeito de ser, um jeito de estar no mundo, né? Isso é tão gostoso, né? A gente começar a se conhecer, né? E a partir daí vivenciar o que nós somos, né? Certamente as leis divinas a todo instante conspiram para que nos afinemos com a nossa singularidade e com a nossa frequência de Deus, sempre elevamos e progredindo. Numa floresta existem várias plantas, né, gente? Quem será que é mais importante, né? O carvalho que vai lá até o céu? Ou será que aquela florzinha ali que está lá pequenininha, será que ela é menos importante que o carvalho? Né? Normalmente a gente é muito levado a pensar isso. Por isso que hoje em dia existe tanto bullying, né? Tanta gozação, o quanto as pessoas se sentem muitas vezes incompetentes. E nós homens, em especial, falando do nosso gênero aqui, muitas vezes nos sentimos também muito cobrados, né? Então, que se eu não for o provedor, se eu não for o cara, né? Eu não sou bom, né? E quanto isso muitas vezes faz o homem também deprimir, né? Que ele não consegue ser aquele cara que leva tudo nas costas, né? Quando hoje em dia está sendo proposto um novo modelo de família, em que o homem já não precisa mais ser o cara, ele pode ser o parceiro da sua companheira, né? E a mulher também, por sua vez, também seria muito cobrada, se ela não tiver tudo impecável, né? Os mínimos detalhes, se não tiver um fiozinho de cabelo branco, né? Eu não sou uma mulher legal, né? Quer dizer, se eu não estiver no peso ideal, não sou uma pessoa legal. Agora, o que é legal a gente admitir a nossa singularidade, né? Tá bom, eu ainda preciso emagrecer um pouco, mas eu me amo mesmo assim. Eu gosto de mim como eu sou, né? Vamos dar a mão para nós mesmos, vamos emagrecer, vamos, sei lá, vamos fazer exercício, né? É um caminho muito mais interessante, né? Ninguém consegue ultrapassar seus limites pessoais de uma hora para outra. A palavra limite quer dizer o nosso ponto máximo. Em termos espirituais, só daremos contas daquilo que podemos, nem mais nem menos, né? O martírio representa alguém querendo dar além do que consegue, idealizando caminhos, cobrando de si o impossível. Uma postura de inaceitação da sua condição íntima, gerando insatisfações e desequilíbrio. É aquilo que eu estava falando, né? O quanto muitas vezes nós, em nossos papéis, tendemos a querer dar conta do que a sociedade nos pede e perdemos um pouco o contato com a nossa singularidade. Quem nós somos ou quem nós conseguimos ser hoje. É o que eu posso ser hoje, é o melhor que eu posso dar hoje. Então deixa eu me aceitar e até lutar para melhorar, né? Quando não amamos a nós mesmos, vivemos à mercê da influência dos palpites e reprimendas. A aprovação alheia é mais importante que a nossa própria aprovação, né? Isso a gente fala na psicologia, a pessoa que não é autorreferente, né?
Eu não tenho a minha própria referência do que é bom e do que é legal. Minha referência está sempre fora. Mas é interessante, né, que se eu estiver no meio de um monte de palmeirense, eu vou ser considerado um cara ruim se eu sou corintiano, né? Não é verdade? Agora, será então que eu devo ser palmeirense para ser aceito por esse meio, né? Quer dizer, se eu sou muito autorreferente, não, eu estou no meio da torcida corintiana, sou palmeirense, vou gritar Palmeiras e nada vai me acontecer. Então, a gente não precisa chegar a tempo, né? Mas se pelo menos eu guardar dentro de mim a consciência que é o time que eu gosto, já é ser prudente, né? Já é ser prudente. Quer dizer, isso é ser autorreferente, né? Não é porque eu vou ficar mudando o jeito de pensar a cada lugar que eu estou, né? A gente vê muito isso, né? Pessoas que são tão não autorreferentes, que estão sempre mudando, né? Sempre modificando o seu jeito de estar, de ser, né? E isso traz sofrimento, porque a pessoa nunca vai estar realizada, né? Porque eu estou aqui no Espiritismo, né? Alguém lá fora que é evangélico, nossa, você vai no centro espírita? Ah, tá bom, então não vou. Aí você vai para religião evangélica, vai ter alguém lá fora e vai falar, nossa, mas você é evangélico, né? Então sempre vai ter alguém que vai nos criticar, né? Então, por isso que é importante, né? A gente está bem conosco, né? Nessa situação, escassez, estima e confiança de si mesmo, que possibilitam a expressão da condição particular. Assim, sentimos-nos prisioneiros, adotando máscaras com as quais procuramos evitar a rejeição social, fazendo-nos infelizes e revoltados, né? Uma vez eu vi uma história muito interessante, né? Era uma vez um rapaz que ele sofria muito a rejeição, né, das pessoas. E ele foi num senhor que ele era técnico de cabeças, né? Ele arrumava a cabeça. Ele falou, por favor, eu estou com um problema aqui na minha cabeça, o que acontece? Todo lugar que eu vou, as pessoas não me aceitam. Faz o seguinte, deixa a sua cabeça aqui para eu dar uma revisada nela. E você sai com essa cabeça aqui de papel só para você não ficar sem ela, uma prótese, né? Não, beleza, pode deixar. Aí ele ficou lá, o técnico de cabeça ficou lá analisando a cabeça e tal. E ele saiu pelo mundo afora, né? Depois de 2 semanas ele voltou. E aí, né? Conseguiu consertar minha cabeça? Olha, não precisa nem... Pode deixar essa cabeça aí, porque eu tô tão bem agora, né? Com essa cabeça de papel aqui, tô tão legal, as pessoas me aceitam, todo mundo se relaciona comigo super bem, né? Afinal, eu quero ficar com essa cabeça de papel mesmo, né? Mas qual era o problema que tinha a minha cabeça? O técnico falou, nossa, gente, eu nunca tinha visto uma cabeça tão bonita quanto essa, né? Que tinha tantos valores, que tinha tantas coisas profundas. Acho que eu até entendo por que você sentia dificuldade de se relacionar com os outros, né? Não, mas eu prefiro ficar com essa cabeça aqui mesmo de papel, porque tá mais fácil, né? Então que interessante, né? Assim, é uma historinha que eu ouvi uma vez e nunca mais esqueci, né? O quanto às vezes a gente ter valores próprios incomoda. Até Jesus incomodou, né? Ele incomodava por quê? Porque ele pregava o amor, ele pregava a solidariedade, ele pregava não a hipocrisia, né? Numa sociedade que infelizmente até hoje ainda é muito hipócrita, né? Que valoriza muito o que é visto, né? Jesus tem mensagens tão profundas, né, gente, que acho que essa religião se perde um pouco muitas vezes, se preocupando com peculiares, esquece de coisas tão importantes, né? Quando Jesus falava assim, que não é a gente falar Senhor, Senhor, né, que eu vou entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de Deus, né? Não é eu dar lá um monte de dinheiro, mas dar com amor, com coração. Olha como ele tinha mensagens tão profundas. Enquanto a humanidade não assimilou, né? E ele foi rejeitado de alguma forma, né? Por isso, né? Imagina se ele quisesse ser parecido com todo mundo, né? Quando ele foi lá, né, no meio de todo mundo, né? E aí, você que diz que é o rei? Ele falou, tu o dizes, né? Ele falou, não, brincadeirinha, não sou, tá tudo bem, tá tudo certo. Ele foi muito ele, né? Ele estava muito convicto, muito centrado em si mesmo, né? Ninguém pode definir para nós o quanto e como deveríamos ser. Podemos ouvir opiniões e conselhos, corretivos e advertências, porém, o exercício do auto-amor nos ensinará a tirar de cada situação aquilo que de fato deveria ser útil ao nosso crescimento. Cada pessoa ou situação de nossas vidas é como um cinzel que auxiliará a esculpir a obra incomparável da ascensão particular, mas se coubermos apenas um cinzel, apenas instrumentos, pois a tarefa intransferível é talhar em cada um de nós mesmos, cada um de nós somos escultores da nossa própria individuação, né? Que pinheiro que eu vou ser, que carvalho que eu vou ser,
ou que plantia você nessa floresta, né? Que é o reino de Deus. Quem se ama, imuniza-se contra as mágoas, guarda a serenidade perante as acusações, desapega-se da celeridade como condições para o bem-estar, foca as soluções e valores, cultiva as indulgências com o semelhante, tem o prazer de viver e colabora espontaneamente com o bem de todos e de tudo. Quando a gente está muito bem com a gente, as críticas já não fazem mal. Quando alguém nos fala, fulano é feio, ou é isso, ou é aquilo, se eu estou tão bem comigo, isso já não vai me fazer mal. Ao passo que, se isso me faz mal, se eu começo a ficar muito mal, muito bravo, isso é uma porta de entrada para a obsessão, para as questões espirituais, para o desequilíbrio emocional, né? Então, estar bem consigo, estar muito centrado em si mesmo, ainda que alguém me xingue, ainda que alguém me distrate, isso não vai fazer eu perder o meu prumo, né? O meu equilíbrio espiritual, né? Por isso, ao longo do tempo, ainda exercitamos esse amor a nós mesmos, alfabetizando nossas habilidades emocionais para um relacionamento intrapessoal, fraterno e equilibrado. Interessante essa palavra dele, né? Relacionamento intrapessoal, né? Ou seja, um relacionamento com nós mesmos, né? Fraterno e equilibrado. Não é aquele relacionamento punitivo, né? Muito disso, muitas vezes, vem da nossa criação. Existem pessoas que foram criadas pelos seus pais de uma forma muito punitiva. Então, meio que eles interiorizaram essa voz lá falando, você não fez certo, né? Olha só, como você isso e aquilo. Então, muitas vezes a gente poderia se libertar dessa voz aí crítica, né? Mas uma voz acolhedora, né? Olha, você não fez certo ainda, nós vamos melhorar, vamos fazer legal, né? Vamos, né? Ainda que nós tenhamos tido esse modelo mais castrador, que nós possamos ir substituindo isso por um modelo mais amoroso, né? A primeira condição para nos engajarmos na lei do amor é essa caridade conosco, encontrando o self divino, sem o qual ficaremos desnorteados no labirinto das experiências diárias, a mercê das pessoas e fatos, adiando o instante celeste de sintonizar nossos passos com a luz interior que nós todos temos. Estaremos perseguindo a luz interior, né? Agora, para finalizar, eu só vou contar mais um trecho de um livro. Não sei se você já ouviu falar de um autor chamado Brian Weiss. Esse Brian Weiss era um psiquiatra americano, e ele não era reencarnacionista, ele não era espírita. E em dado momento ele tinha uma paciente lá, que chamava Caterine, e ela tinha muitos sintomas, né? Tinha muitos problemas psiquiátricos, emocionais. E ele falou, vamos fazer o seguinte, relaxa aí agora, fica deitadinha, relaxa. Eu queria que você agora fosse para o momento em que você adquiriu esses traumas aí. E, inesperadamente, ela começou a falar de outros lugares, de outras vivências. Que estranho isso, né? Ele começou a achar, né? E depois disso, por várias vezes, ele repetiu essa regressão com ela. Eu nem sabia que era regressão na época, né? E ela cada vez foi se curando de alguns sintomas que ela tinha. Então, foi aí que ele descobriu uma técnica que ele chamou de terapia de vidas passadas, né? O Brian Weiss. E em dado momento, quem veio falar à tona não era a Caterine. Ele perguntou para ela assim, Caterine, por que nessa experiência, né, inclusive até é interessante o livro porque tem hora que ela narra a experiência de ser uma aviadora, tem horas que ela narra a experiência de ser uma agricultora, né, às vezes como homem, às vezes como mulher, né. Em dado momento ele perguntou para a Caterine, por que você está passando por isso? E aí vem um lado dela, que eles chamam do eu superior, né, do eu divino. Na verdade ele nem falou eu divino, ele falava que era um sábio que havia dentro dela, que falava assim, eu passei por isso, porque eu precisava aprender isso. Então é interessante que muitas filosofias orientais falam disso, né, que nós temos a nossa sabedoria interna, que vai nos guiar. Quando nós estamos conectados com essa sabedoria interna, a gente tende a errar menos, a gente tende a acertar mais, a gente tende a ser mais coerente. Se a gente está muito ouvindo os ruídos externos, a gente tende a se desviar do nosso foco, a gente tende a desviar até dos nossos projetos reencarnatórios, né? Então, a gente não está dando nenhuma receitinha de bolo, a gente sabe que não é fácil, não é nada muito místico, assim, no sentido, deixa eu esperar uma inspiração divina para eu saber o meu caminho. A gente não, dentro do espiritismo, a gente não gosta muito dessas abordagens, assim, muito místicas, né? Mas uma coisa mais de se conectar com a nossa sabedoria interna, a gente está mais ouvindo a nossa voz interna, essa sabedoria que o Brian Weiss falou, né? A gente tende a acertar mais os nossos caminhos, né? E a partir daí também poder contribuir para um mundo melhor, para um planeta Terra mais evoluído, para podermos ser mais empáticos com o nosso próximo, plantar mais sementes de amor, né?
Então, gente, essa foi a mensagem de hoje, né? Foi só uma degustação assim, do texto para a gente poder refletir um pouquinho, né? E aí, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Falar alguma coisa? Mas também definir o indivíduo, como agir, como não sair fora disso. Deixa eu ver se eu entendi, né? Escutar-se a si mesmo também faz parte de escutar a nossa sombra, né? Supondo que a nossa sombra fale assim, olha, Paulo, não tem nada demais se você for lá e pegar esse copo aqui, né? Ser nós mesmos também significa a gente escutar a nossa sombra e falar para ela, não, olha, não é legal, eu vou lutar para comprar esse copo, né? Não é legal talvez eu olhar para tal pessoa porque ela está comprometida, deixa eu tentar manter o meu centro, né? Eu acho que isso também, poder se escutar, estar mais coerente com nós mesmos, também pressupõe a gente também escutar esse nosso lado, que talvez ainda não está muito domesticado, né? Que ainda talvez não está muito evoluído, até para a gente conhecer melhor. O ruim é quando a gente não olha para esse lado, põe embaixo do tapete, como eu falei, e fala, não, eu não sou ladrão, eu não vou roubar esse copo, aí daqui a pouco eu vou e pego, né? Que aí é assim, deixar a sombra agir pelas bordas, né? Que acho que é... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Você pode complementar se não foi bem claro, né? Assim, até eu entendi o que você falou, mas assim, você sabe que você não consegue, né? Você se observa, você fala assim, não, como você falou, isso faz mal. Você tem você sabe os seus erros anteriores, então você sabe que aquilo que você está pensando não está certo, né? Mas assim, como você procurar somente isso? Porque se você se modificar a ponto de você deixar que aquilo seja tão diferente, não adianta mais. Mas é onde fica as mentes finas, empatia virtuosa, uma aplicação trazendo para você. Interessante. Olha, quando a gente fala de se conhecer mais, a gente saber quem nós somos, não quer dizer que nós somos algo imutável. Então, na verdade, quando eu falo que eu sou isso, na verdade eu poderia dizer eu estou isso. Então, quando eu falar da gente se aceitar, a gente saber, ter clareza de quem nós somos, mas nós não somos só uma coisa, nós estamos em contínua transformação. Na medida que eu reconheço que tem algo em mim que está me levando para um caminho que eu não aceito, que não é legal, eu posso estar modificando pouco a pouco, né? Então, quando eu falo de se conhecer, saber quem eu sou, não é uma coisa imutável, né? Às vezes você fala assim, esse microfone é um microfone, então não é um microfone. Mas nós não somos exatamente assim. Nós estamos em transformação. Então, quando eu detecto algo em mim que eu sei que não vai me levar para uma coisa boa, se eu tenho alguma questão em mim que eu sei que não é legal, o que o texto propõe é da gente se aceitar, né? Diferentemente da gente olhar para isso com um olhar condenatório, né? Mas um olhar amoroso e ir modificando. Mas isso que é interessante, a grande diferença aí, não é imutável, nós somos seres em transformação, né? Acho que isso é a questão importante, né? Boa noite. Muito importante para o estudo na profissional, na área acadêmica. E foi muito bem colocado por você. Em primeiro lugar, sempre algo que me incomoda no outro, na verdade, está dentro de mim. Eu não consigo enxergar, eu não consigo identificar algo no outro que eu não conheço. Portanto, está dentro de mim. E a luta é minha, meu nome é Marcos, né? É minha como Marcos. Por que luta? Por que não aceitar a minha e-mail? Eu lá vou eu buscar uma cabeça de papel
E aí eu acho que todo mundo me aceita, então agora eles vão se sentir amados. Um conflito interno, né? A gente não se encontra, não há sustento. Ao ponto do meio-dia, não tenho sombra. Aí eu estou sentado, aí eu sei quem eu sou, eu me sinto aceito. E se não me aceito, também não importa. Arte marcial, como você sabe que eu pratico, quando a gente entra no final do treino para fazer combates, o nome que se dá para ter é: vamos fazer sombra. O nosso oponente nos ajuda a nos encontrarmos conosco mesmo. Então, achei muito rico, daria para falar horas e horas e horas sobre isso, mas, em resumo, eu só aceito ou não pelos outros, eu só aceito ou não pelas regras da religião ou religião, pela moralidade, ou afinal de contas, caramba, o que eu estou fazendo nesse planeta aqui, procurado na órbita de uma bola pegando fogo? Eu acho que o autoconhecimento, buscar, mesmo que não consiga, eu sou dependente químico, como muitos sabem aqui, não tenho nada a ver com isso. Não tenho que esconder nada de ninguém. A luta é comigo. É bravo, é comigo, mas também o meu centro, aí sim eu acho que eu estou simplesmente usando fora. Enquanto isso, vai ter que ser uma pancada. Não sei se precisa de pancada, né? Que é a nossa proposta aqui, né? Agora, eu só queria falar uma coisinha rapidinho, gente. Existe uma sutileza aí, né? Até eu me aceitar, até eu não ficar tão vulnerável à opinião dos outros, acho que é importante. Mas isso também que não seja uma rigidez a tal ponto que não importa a opinião dos outros, sabe? Que seja uma coisa assim. Hoje em dia se fala muito no meio corporativo, dar e receber feedback, né? Porque às vezes eu não estou percebendo, né? De repente eu estou falando aqui para vocês, de repente eu estou falando baixinho, né? Não, eu sou eu, quiser que eu me dê uma palestra, que eu sou baixinho, né? Não, peraí, acho que pode ser útil me dar um feedback, né? Eu estar interagindo com o outro. A diferença é a gente não ser tão suscetível a essa opinião, né? Que essa opinião possa nos fazer refletir, né? Que não seja o que vai fazer a gente mudar a cada momento, né? Acho que também não tem aquela rigidez, né? Que também eu sou assim, quem quiser que me aceite assim, dane-se, né? Acho que não é bem essa a nossa proposta, né? Tem pergunta? Lourenço. Boa noite, Lourenço, tudo bem? Quanto vale um sentimento? Isso mesmo, qual seria o preço por uma emoção qualquer? Pois eu pagaria o preço que fosse, com muito prazer, para nunca mais ter que sentir dor, decepção, injúria, angústia, tristeza, sentimentos que costumamos usar contra nós mesmos. Vivemos num mundo em que metade das pessoas só pensa em si mesma, e por causa de pessoas assim que nasceram nas brigas, nas guerras e preconceito. É tão difícil assim viver sem mágoas ou ferir os sentimentos do próximo. Um grande abraço. Boa noite, Lourenço. Obrigado pela participação, né? Bom, gente, o sentimento que o Lourenço falou, né? No nosso mundo, eu acho que pessoas que têm menos sentimento, teoricamente, estão mais adaptadas, né? Porque o nosso mundo ainda é muito difícil nesse aspecto, né? Porém, eu acho o quanto é importante a gente se conectar com os nossos sentimentos, ainda que a gente sofra mais, por um lado, né? Por outro lado, a gente vai ter mais oportunidades de sermos felizes, porque nós vamos ver felicidade numa florzinha que nasceu numa calçada, num gesto de amor, num sorriso de um amigo, num abraço de um amigo, né? Então, claro, estar conectado com o nosso sentimento muitas vezes é sofrido. É ver um cachorrinho sofrendo, é ver uma criança abandonada. Mas é a oportunidade de nós nos conectarmos com nós mesmos e a partir disso fazer algo para melhorar essa realidade, né? É um desafio, né, para nós desenvolvermos essa sensibilidade, ligarmos aos nossos sensores, né, para a partir daí empatizar melhor com o outro, né? Então, pessoas que teoricamente são insensíveis, que eu não acredito que exista,
aparentemente sofrem menos. Mas como é que é a qualidade de vida dessas pessoas, né? Acho que é uma reflexão, né? Alguma colocação? Tá bom, obrigado, viu, gente? Se quiser fazer alguma pergunta depois para o Paulo, ele vai ficar aí mais um pouquinho. Vamos mais uma vez, respirando fundo. Lembrando depois, quando formos para nossas casas, lembrando das palavras da palestra do dia de hoje, para que possamos refletir. Esse é o intuito. Buscar dentro de nós esse trabalho incessante, através da inteligência, do trabalho e da perseverança. Encontramos o caminho da paz, da tranquilidade, nos tornando mais fortes para enfrentar as dificuldades desse planeta. E assim estendendo a mão para outros irmãos que necessitam também. Às vezes, com as palavras materiais desse planeta, ainda ignorantes, estúpidos, mas não. Eles merecem também a nossa atenção, carinho, porque ainda somos muito disso. Temos muita tristeza dentro de nós. Nós batalhamos no nosso dia, sorrindo e amando. Estamos aqui para isso. Lembramos então desse planeta tão bonito que vivemos, que nos acolhe, que foi preparado com todo carinho pelos esses engenheiros do espaço, com o nosso querido Jesus, folha por folha, detalhe por detalhe. E assim devemos pensar nos nossos dias e receber as pessoas que necessitam da mesma forma, em nossas casas, com nossas famílias, nossos filhos, filhas, irmãos, irmãs, nossos animais queridos, e que possamos estender essa alegria para as ruas, para o nosso trabalho, uma palavra de amor, de consolo, não sendo coniventes com o mundo, que tão poucos insistem em ainda destruir. Mas o bem é muito maior, o que às vezes não percebemos. Prestemos mais atenção à bondade e às alegrias deste planeta, à beleza deste planeta. Que possamos levar aos hospitais, as pessoas às ruas, em pensamento, para que possam receber o cobertor de amor, de luz, de paz. A todos os tipos de dependência, não só as químicas, mas todas as dependências que ainda possuímos dentro de nossos corações. As drogas são apenas um reflexo disso. Então que possamos nos interiorizar, trabalhar esses sentimentos, estarmos perseverantes. Obrigado, Pai, pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui. Que as bênçãos desses irmãos tão queridos possam entrar dentro de nossos corações, dentro do mais fundo sentimento, que possamos sair daqui para nossas casas esperançosos, tenho certeza, acompanhados de nossos queridos anjos guardiães, que nos protegem e nos amparam sempre. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Que todos tenham uma linda semana de muita paz, luz, muito trabalho, e que possamos estar aqui fortes na próxima semana, sempre com boas notícias e com muito amor. Obrigado, Pai. Graças a Deus.